Eu sou a professora Josiane, já me apresentei lá no primeiro vídeo. Agora vamos começar as nossas atividades aqui do livro Aprender Sempre. Vamos lá? A nossa primeira sequência vai ser um passeio ao sítio do tio José Luiz. Eu sou a professora Josiane, como eu falei para vocês, eu deixei meu nome escrito aí para vocês não esquecerem. E vamos aprender matemática. Aula 1. Os números da colheita das laranjas. Gente, eles foram passear num sítio. Então lá tem vários pomares, vários pés de frutas. Júlio César, Maria Beatriz e Isabel, com seus pais, foram passar um fim de semana no sítio dos tios, José Luiz e Sandra. Lá puderam conhecer as plantações e colher frutas. Daí tudo bem, hein? Maria Beatriz, Júlio César e Isabel pediram ao tio José para conhecerem as plantações de laranjas. O tio José, ele é um cara, assim, olha, muito organizado. Então, ele fez umas anotações, tá bom? De quantas laranjas colhidas aí e as datas. Então, ele colocou nesse quadrinho aí para vocês olharem. Do dia 1º de janeiro até o dia 18 de fevereiro de 2020, lá do ano passado, 284 laranjas foram colhidas. No mês de março de 2020, lá do ano passado também, as anotações antigas dele, 406 laranjas foram colhidas. No primeiro semestre de 2020, 2.570 laranjas foram colhidas. Minha gente, qual é a diferença aí dessas informações? O primeiro quadrinho está falando somente dos meses de janeiro e fevereiro, mês 1 e mês 2. No segundo quadrinho, está falando somente do mês 3, que é o mês de março. Janeiro, fevereiro, março. Mas no terceiro quadrinho, está as informações do primeiro semestre. O que significa semestre? 6 meses. Quais são os primeiros 6 meses do ano? Começamos por janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, 6 meses, o primeiro semestre é de janeiro até junho. E qual foi o total de laranja colhida em todos esses meses, desde janeiro até junho? 2.570 laranjas. Até aí, tudo bem, né? Percebam que as informações são diferentes, são períodos diferentes, formas de contagem diferentes, tá certo? Após visitar a plantação, o tio José Luiz mostrou as anotações que foi feita. Então, até aí, tudo bem. Mas o exercício pede para vocês escreverem por extenso esses números. O que é escrever por extenso? Ai, ai, ai. Será que vocês lembram? Eu acho que sim, hein? Vocês já fizeram primeiro, segundo, terceiro ano, já estão no quarto ano, tenho certeza que já fizeram esse exercício aí. Escrever por extenso é escrever com as letras. Então, 284. Como que eu vou escrever? 200, né? Começa com... E assim por diante. Eu não vou contar não, porque já é quarto ano. Eu tenho absoluta certeza que vocês já sabem fazer isso daí. Vamos para o próximo. Maria Beatriz, ao escrever por extenso o número 428, olha aí, olha, como ela escreveu, fica a dica. Observou uma possibilidade para decompô-lo. Vamos lá, vamos relembrar o que foi passado lá no terceiro ano para vocês. O que é compor e decompor o número? Compor, juntar, formar. Por exemplo, eu vou compor uma música, então eu vou criar uma música, eu vou formar uma música. O que é decompor? É o contrário disso, minha gente. Então, se compor é juntar, decompor é deixar todos separados, espalhados. Então,
Prestem atenção. 428. Como a gente vai decompor esse número? 428 é fácil. 400 mais 20 mais 8. Olha, é só isso. Então, isso daí que é o ato de decompor o número, tá bom? E se fosse o contrário, professora Josiane, como seria? Bom, se eu colocasse para vocês aí 400, componha, né? 400 mais 20 mais 8. Aí vocês simplesmente fariam o número inteiro aí, 428. Simples, né? Facinho isso daí, hein? E vocês também acho que já sabem. Vamos para o próximo. Agora, apresente uma decomposição para cada um dos números. De novo, decompor, espalhar. Lembram-se da unidade, dezena, centena? Lembra? E da unidade de milhar? Lembra das nossas amigas aí, das nossas casas? Então, 350. 350, professora Josiane. Meu Deus, como eu faço isso? Fácil. 300 mais 50. Ou 300. Não são 3 centenas? 100 mais 100 mais 100? 50. Não são 5 dezenas? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10? Então, escolha a forma que vocês acham mais fácil ou a que vocês entenderam melhor para decompor esses números. Combinado? 712. Ah, tá fácil, hein, minha gente? 712. 700 mais 10 mais 2. Simples, né? Não vou contar os outros, porque vocês farão sozinhos. Vamos para o próximo. Aula 2. Laranjas e problemas matemáticos. Tia Sandra e as crianças colheram laranja. O que é colher? Tirar lá da árvore. Em uma caixa foram colocadas 180 laranjas. Bastante laranja, hein? Tia Sandra retirou 10 laranjas para fazer um suco no período da tarde e outras 12 laranjas para preparar o suco para o jantar. Então, quer dizer o quê? Lá no meio da tarde, deu vontade de tomar um suquinho, tirou 10 laranjas. E aí ela já aproveitou, pegou 12 laranjas para deixar para o suco, para fazer à noite, para janta. Então, quantas laranjas foram usadas na preparação dos sucos? Do suco da tarde com o suco da janta. Tá difícil ou tá fácil? Tá bem fácil aí. Quantas laranjas restaram na caixa? Minha gente, se tinha 180 laranjas e a dona Sandra foi lá, tirou 10, depois ela tirou 12. Quantas laranjas que ficaram nessa caixa? Muito, muito fácil, tá? Faz a conta no caderno ou aí no livro, pensa e responda. Agora vamos para um desafio aqui para vocês. No sítio, há plantações de várias frutas. Isso aí para vocês não é novidade, né? Hoje, o tio José Luiz colheu, que eu quero colher mesmo, tirar lá do pé, 18 abacaxis e 46 mangas. Tia Sandra colheu 25 abacates. Gente, eu acho que eles devem vender, porque não é possível, né? Ter tanta fruta assim. Então, eu acho que eles devem vender por lá, fazer uma feira, alguma coisa. Mas, elabore uma pergunta para acrescentar as frases e obter um problema. Nossa, professora Josiane, meu Deus, como farei isso? Deve ser possível responder a pergunta com as informações que constam do texto. Em seguida, resolva o problema. Meu Deus, vamos lá. Vocês vão usar estas informações e vão inventar e vão criar um probleminha. A professora de vocês ou o livro de vocês não fazem isso com vocês? Agora é a hora de vocês fazerem também. Então, aí em cima, tá lá algumas perguntas. Quantas laranjas foram usadas? Quanto... Então, agora vocês vão usar essas informações dos abacaxis, das mangas, dos abacates e montar algum problema que use essas informações para alguém responder, resolver para você. Só que antes disso, você tem que resolver esse problema para ver se vai dar certo.
Depois, você passa para alguém, desafia alguém para resolver também, tá bom? Vamos para o próximo. Aula 3, hora do lanche. Tia Sandra, com o auxílio das crianças. O que é auxílio? Com a ajuda. Preparou o lanche da tarde e todos se reuniram para esse momento. Todos ficaram juntos. Observe o relógio e responda as questões. Bom, eu acho que nem todos, né, ainda já aprenderam, na verdade, hora no relógio de ponteiro. Mas se não aprenderam, agora é a hora para aprender. Olhem aí, olha. O lanche foi... Que horas são? Primeira pergunta. Que horas são aí nesse relógio? Não vou falar, vou deixar vocês pensarem. O lanche foi servido 15 minutos depois desse horário. Então, se esse horário tá aí, ó, marcando, e foi 15 minutos depois, pensa um pouquinho. Vamos lá. A que horas foi servido o lanche? Pensa. Eles gastaram 30 minutos para comer o lanche. Então, que horas que eles terminaram? Minha gente, se eles olharam para o relógio, viram essa hora aí, que eu não vou falar, vocês vão pensar. O lanche foi servido 15 minutos depois. Então, vai pensar que horas que começaram a comer. Eles demoraram 30 minutos comendo. Que horas que eles terminaram, então? Ai, hein? Não tá difícil. Você sabe o que o terceiro ponteiro marca? Primeiro ponteiro, aí eu vou dar uma ajudinha. Vamos lá. O primeiro ponteiro é o menor, tá? O segundo ponteiro é um maiorzinho vermelho. O terceiro ponteiro é esse mais fininho, tá? Esse pretinho fininho. Esse é o terceiro ponteiro. Se vocês tiverem com um relógio aí na casa de vocês, de verdade, e ele tiver esses ponteiros, dá uma observada no ponteiro mais fininho. Olha ele. Veja se ele se movimenta rápido ou devagar. Fica a dica aí para vocês, hein? Vamos para o próximo. Aula 4. Sequência de números. Complete as cartelas coloridas de cada sequência com os números que estão faltando. Minha gente, o que significa sequência de número? É um número após o outro. Pode ser que seja de 1 em 1, pode ser que seja de 2 em 2, de 3 em 3, de 10 em 10. Aí depende de quem fez a sequência. Vamos para a sequência A. Começa com o número 25. Depois do 25, vai para o 30. Depois do 30, vai para o 35. Então, de quanto em quantos números está indo essa sequência? O primeiro eu vou te ajudar. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vocês farão sozinhos. 25, para chegar no 30. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5. 30. Qual é o próximo número? 35. Então, 31, 32, 33, 34, 35. Opa, então essa sequência é de quanto em quanto? De 5 em 5. Então, 25 mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, 40 mais 5, 41, 42, 43, 44, 45. Depois do 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, a parte aí da sequência A, eu já fiz junto com vocês. Agora, vocês farão os próximos sozinhos. Ou com a ajuda, se vocês não conseguirem de verdade, manda mensagem para a professora ou para o professor e eles vão te ajudar aí. Mas, se vocês fizerem com calma, vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso. Vamos para o próximo. E, lembrando que nessa parte aí da aula 4, tem vários outros exercícios bem parecidos com esse, então vocês vão ter que resolver todos estes exercícios aí, tá? E não estão difíceis. Lembre-se disso. Afinal de contas, quarto ano, né, meu povo? Vamos. Agora, aula 5. A multiplicação de um número natural por 10. O que é número natural, professora?
Ah, meu Deus, o que é? Número natural são os números, gente, do zero até o infinito. Só isso, tá bom? Então, tranquilo. É o número que vocês conhecem mesmo, tá? Vamos lá. Maria, Beatriz e Isabel vão utilizar calculadoras para realizar as multiplicações apresentadas abaixo. Faça isso você também e comente suas observações com um colega. Vamos lá, meu povo. Vamos combinar uma coisa aqui. Professora, pode usar calculadora? Pode. Mas pode usar sempre? Não. A gente só usa a calculadora, o notebook, o tablet, o celular, qualquer outra coisa que venha nos ajudar quando nós já aprendemos a fazer sem eles. Então, pessoal, primeiro, aprendam a fazer as continhas de multiplicação. Depois, vocês usam a calculadora para confirmar o resultado ou até mesmo para fazer já direto, como está pedido nesse exercício. Mas, quando vocês estiverem fazendo outras continhas que não estejam pedindo para usar a calculadora, é para você usar o lápis, o cérebro e o papel e a borracha. Combinado? Então vamos lá. Como aí está pedindo para você fazer essa observação e falar com um colega, e neste momento nós não estamos, infelizmente, com os nossos colegas da turma, vocês farão esse exercício, essa atividade com as pessoas da casa de vocês ou com a sua professora, tá? Ou com o seu professor. Cada escola, cada turma tem um meio de contato com eles. Então, vocês vão resolver aí a forma para vocês conversarem. Combinado? O importante é que vocês façam essas atividades. 7 vezes 10. Põe aí na calculadora e coloca o resultado. Não está difícil. Vocês vão ver uma coisa acontecer. Uma mágica aí, tá? Vamos lá, vamos pro próximo. Desafio agora. Agora é a hora, hein? Quem fez a outra atividade certinho com a calculadora, foi olhar e observou os resultados, que o segredo, fica a dica aí. O segredo é vocês olharem os resultados das continhas que vocês já fizeram. Agora, sem a calculadora. Sem. Vão olhar lá no exercício, ver com a calculadora. Agora vamos para o próximo. Sem ela. 6 vezes o 10. Quanto dá, minha gente? 36 vezes o 10. 9 vezes o 10. Não está difícil. Façam o primeiro exercício. Observem os resultados, que eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer este próximo aí. Sem a calculadora, claro. Vamos para o próximo. Aula 6. Como chegar ao sítio do tio José Luiz? Ah, meu Deus. Quando alguém ensina um caminho para gente, um lugar que a gente nunca foi. Bom, eu, pelo menos, até mesmo os que eu já fui, às vezes eu esqueço como é. Imagina se a pessoa nunca foi ainda, né? Pior. Então, vamos lá. Para chegar nesse sítio, eles utilizaram o croquis mostrado como orientação. O que significa croquis, minha gente? Vocês sabem? Croquis, para vocês entenderem, né? É um tipo de um mapa, na verdade. É um desenho, só que mais simples, entendeu? Para vocês olharem aí, olha que só tá o desenho da estrada, o nome de algumas ruas. Então, é uma parte assim, quando a gente faz simplificado, tá bom? Para vocês encontrarem em algum lugar. Agora, vem a pergunta. Descreva um caminho para chegar ao sítio do tio José, partindo da Praça Central. O que é partir? Começando lá. Vocês vão estar lá na Praça Central, que está aí no cantinho embaixo, começo do mapa, do croquis, para ir até o sítio. O que tem que fazer? Que rua que tem que pegar? Que lugar que tem que ir? Tá fácil. Agora, faz o caminho ao contrário. Descreva um caminho para ir à Praça Central. Então, quer dizer, vai voltar lá do sítio. Se eles estavam na praça, foram para o sítio, agora eles vão ter que voltar do sítio, né? E vão até a praça.
faz aí também o caminho de volta. Não está difícil também. Está bem fácil. Próximo. Essa parte é boa, hein? As alturas das árvores do sítio. Bom, hoje, algumas pessoas, né, ainda têm a coragem de cortarem as árvores e derrubarem as árvores. Mas, meu povo, tem muitos lugares que tem árvores que estão preservadas, que estão enormes. Tem árvores assim gigantescas. Tem árvores que elas já não crescem muito mesmo, mas tem umas que se deixar, olha, quanto mais velha, mais alta. Bom, e nesse sítio tem várias árvores. E passeando pelo sítio, as crianças observaram as alturas das árvores e começaram a pensar no tamanho delas. Observe algumas árvores que estavam perto das crianças e estime as respectivas alturas. O que é estimar? O que é estimativa? Tem vários significados para essa palavra, mas na parte da matemática, quando a gente fala em estimativa, é um resultado aproximado, tá bom? Então, qual é as respectivas alturas? Então, qual é a árvore mais alta? Qual é a que é mais baixa? Vocês vão observar aí a figura. Quanto mais ou menos essas crianças devem ter de altura, tá? Então, vocês vão fazer essa estimativa, essa comparação, esse pensamento assim, como poderia ser, quanto é? Não é o resultado exato, tá bom? Agora, responda aí, qual é a sua altura? Ah, professora, eu não sei qual é a minha altura. É fácil, minha gente, é só vocês chegarem, encostar, pede ajuda para alguém, melhor. Encosta na parede, faz uma marquinha na parede, ou num lugar lá fora, no muro. Não vão riscar aí o lugar que não pode riscar. Pede primeiro para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, para o adulto aí onde você pode fazer isso. Risca, faz uma marquinha, pega uma régua ou uma fita métrica e mede e vê quanto você tem de altura, tá bom? Você tem ideia de quanto pode ser a altura da casa apresentada na ilustração? Minha gente, o que significa ilustração? São os desenhos, tá? Então, ilustração, aí nesse caso, é o desenho da árvore, dessas duas árvores, dessas crianças e da casinha. Então, se vocês têm ideia de quanto pode ser a altura da casa, olha, pensem aí como pode ser, quanto é mais ou menos a altura de uma casa. Compare-a com a altura e com a sua altura e com a altura das crianças. Então, como vocês vão estar já sabendo quanto vocês têm de altura, faz uma comparação. A casa, ela mede mais ou menos que vocês? Essas crianças, será que medem mais ou menos a altura de vocês? As árvores? Pensa aí, tá? Estime as alturas das árvores comparando com a altura da casa. De novo essa palavra aí, estimativa. O que é? Você vai pensar no número aproximado. É tentar pensar aí no número, tá bom? Comparando com as árvores. E essa casa? Então, se você tem tanto lá de altura e essas crianças mais ou menos devem ter a altura que você tem. Então, é só você olhar e comparar. Combinado? Tá fácil também, hein? Vamos pro próximo. Aula 8. Plantações de legumes e de bananeiras. Tia Sandra levou as crianças para conhecerem as plantações de verduras, cereais, legumes e frutas. Eu falei para vocês que esse sítio tem um monte de coisa, hein? Como cenouras, beterrabas, alfaces, abobrinhas, brócolis, bananas, entre outros. Decidiram fazer a colheita. O que é colher? Ir lá e pegar as frutas, ou os legumes, ou as verduras, para preparar o almoço e para doar aos vizinhos do sítio. Gente, tem uma prática que eles fazem muito, que é o quê? Se um vizinho planta abobrinha e o outro vai lá e planta tomate, então o que eles fazem? Eles trocam. Quem plantou abobrinha dá um pouco para quem plantou tomate, quem plantou tomate dá um pouquinho para quem plantou abobrinha, e eles vão trocando. E isso é muito legal, porque daí todo mundo tem tudo e não precisa, né,
ficar, perder ou alguma coisa que venha estragar, porque se deu bastante essa colheita, olha, dá para dividir com os vizinhos sim. Então, foram colhidas 30 cenouras, 26 beterrabas e 18 abobrinhas. Depois, colheram 12 berinjelas. Quantos legumes foram colhidos no total, minha gente? Cenoura, beterraba, abobrinha, berinjela. Quanto deu tudo isso daí? Faz a conta no caderno ou no livro aí, no espacinho, e coloquem a resposta. Não está difícil, nem um pouquinho. Em seguida, as crianças viram as bananeiras e observaram um cacho de banana. Após a colheita, tio José Luiz separou o cacho em pencas para facilitar o transporte. O que é uma penca de banana? O cacho é inteiro. Mas aí, ao invés de transportar ele inteiro, fica pesado. Pode também estragar a bananinha. Então, eles vão lá e cortam e dividem em pencas. Abaixo desse desenho, aí no livro de vocês, tem algumas perguntas falando sobre isso e vocês vão responder. E eu tenho certeza que se vocês prestaram atenção na explicação, vocês vão conseguir responder essas atividades bonitinho. E se tiverem dúvida, já falei, não deixa acumular dúvida, não fica aí pensando, será que tá certo, será que não tá? Manda aí pro seu professor e pra sua professora da sua escola. Combinado? Vamos lá. Aula 9. Os frutos colhidos. Mais uma vez essa palavra aí, olha. Colhidos, colher. Tirar lá do pé. E aí a nossa amiga, tabela, tá? O que é a tabela? Esse quadro com informações. As crianças ficaram encantadas quando viram os frutos nos pés. Gente, o que quer dizer viram os frutos nos pés? Pés de quem, meu povo? Pés deles? Pés da tia? O que quer dizer a palavra pés aí nessa frase, nesse contexto aí desse problema? Olha, as crianças ficaram encantadas quando viram os frutos nos pés. O que isso quer dizer? Eles olharam para o pé deles e viram que tinha banana, abacaxi, melancia, alguma coisa no pé deles? Não, nos pés das frutas, nos pés das árvores, que também se chama pés, tá? As plantações das árvores, tá bom? Não vou confundir a palavra aí, viu? O tio José Luiz, né? Tem dois nomes aí, José Luiz. Costuma registrar a colheita dos frutos. E veja o que ele fez. Ele fez uma tabela. Falei que esse homem, ele é organizado. Então, ele colocou tudo lá anotadinho. Abacate. Quantos abacates ele colheu em janeiro? 58. E em fevereiro? 66. Quantas goiabas foi em janeiro? 130. E quantas foram em fevereiro? 120. Laranja, 250. E em fevereiro? 320. Maçãs, 85, em fevereiro, 44. Peras, 48 e em fevereiro, 56. Embaixo dessa tabela está em branco e você vai usar o seu cérebro e a sua concentração e vai responder qual foi o total de cada fruta. Para vocês vão completar essa tabela. Então, vou fazer o primeiro aqui para dar exemplo. Abacate, se foi feito 58, foi colhido 58, e em fevereiro foi colhido 66, eu vou fazer a continha 58 mais 66 e colocar o resultado no total. E vocês farão o resto das outras frutas. Combinado? Lembrando que, se surgir dúvida, manda mensagem. Próximo aqui, aula 10. As frutas e os doces do sítio. Tia Sandra e tio José Luiz gostam de preparar doces com os produtos do sítio. Para fazer doce de laranja e de abóbora, veja os ingredientes necessários. Tem duas receitas aí, meu povo. Olha, doce de laranja, 2 kg de açúcar e 1 dúzia de laranja madura. Isso para fazer doce de laranja. Agora vamos ver para fazer o doce de abóbora. O que vai precisar? 1 kg de abóbora de pescoço. Abóbora de pescoço, meu Deus do céu.
Gente, abóbora de pescoço é um tipo de abóbora, tá bom? Não se preocupe. É aquela abóbora que tem uma parte redondinha e ela tem uma parte mais comprida, tá? Aquela é a abóbora de pescoço, tá? Não vão confundir aí. Cortada em cubos, de 600, cortada em cubos, aí, ó. Lembra a parte que eu falei lá dos formas e tal? Então, cubos, tá? 600 gramas de açúcar. Então, vai açúcar nesse doce. Uma colher de cal virgem. O que é cal? É um produto que usa para fazer uma mistura para pintar casa, para fazer alguma parte para usar o cimento. É uma coisa que não é para culinária, não é para fazer coisas de comida, só que para fazer esse doce tem que deixar essa abóbora de molho com esse pouquinho, olha, é uma colher só nesse cal, tá? Então, quem tiver alguma dúvida aí, pergunta para algum adulto que ele vai saber explicar para você melhor, tá? Aqui não dá tempo de eu explicar tudo certinho, mas é usado isso. Mas não pode comer essa substância aí, viu? É só para usar na receita e depois ela é feita da forma correta. Água para cobrir a abóbora e deixar de molho aproximadamente 2 litros. 2 paus de canela em rama. Canela, gente, é muito legal, porque ela pode ser em pó, né? Ela é uma casquinha, um pé. Então, ela pode ser também vendida, ao invés de ser moída, ela é em lascas, tá? 4 cravos da Índia, que é aquela plantinha, aquele galinho pequenininho preto. 500 ml de água para a calda, para o doce ficar com aquela calda, aquela aguinha lá, docinha, tá bom? Então, essa é a receita do doce de abóbora e essa é a receita do doce de laranja. Até aí, tudo bem, tudo ok, né? Tá bem explicadinho para vocês aí entenderem. Mas, esta receita vai fazer apenas uma quantidade de doce. Mas, pelo jeito, lá tem bastante pessoas. Então, ela vai ter que fazer mais receitas. E aí está escrito: serão preparadas 3 receitas de doce de laranja. Gente, se para uma receita usa 2 quilos de açúcar, para fazer 3 receitas, quantos quilos de açúcar eu vou precisar? Se para fazer uma receita eu uso 1 dúzia de laranja madura, para eu fazer 3 receitas, quantas dúzias eu vou usar? Tá? Eu expliquei cada receita bem certinho para vocês entenderem. Então, agora, vocês vão pensar na quantidade. Combinado? 2 receitas de doce de abóbora. Então, uma receita, se ela for fazer, vai ser pouco. Então, como tem bastante gente, ela vai ter que fazer 2 vezes essa receita. Se para uma ela usa 1 quilo de abóbora, para 2 receitas serão usadas quantos quilos? Pensa, meu povo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder todas essas perguntas. Escreva as quantidades necessárias de cada item para o preparo desses doces. Aí no livro de vocês vai ter o espaço certinho com a receita para vocês completarem aí. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Combinado? Agora tem um desafio. Observe a ilustração. Eu já expliquei o que é ilustração aqui, meu povo. É desenho. Sem contar de uma em uma, olha, sem contar de uma em uma, sem ir lá, tal. Responda, você acha que há 30 laranjas? Você mais ou menos que 30? Olhem aí esse quadro cheio de laranjinha. Vocês acham que tem mais, menos ou tem 30 laranjas aí? Esse é um desafio para vocês olharem e responderem bem rápido, tá bom? E é isso. Por hoje é só. Até a próxima sequência de aula. E eu espero que vocês consigam resolver todos os exercícios. Mais uma vez, lembrando que, se tiverem dúvida, manda mensagem para o professor ou para a professora. Combinado? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.